Bom dia a todos. Como é que vocês estão? Canal Luz no Fim do Túnel, eu sou o Helder de Araújo. O assunto de hoje é um assunto que está no meu blog, que chama Wall Street e a Revolução Russa. É um artigo do dia 8 de abril de 2013. Mas antes, deixa eu colocar vocês a par um pouco de como é que eu cheguei a este assunto. Veja, já na década de 70, eu era o que você pode dizer assim, um rato de biblioteca e um leitor voraz de jornais. Folha de São Paulo, Estadão, Revista Planeta, enfim, era uma outra época. Você tinha um outro tipo de jornalismo. Você tinha grandes jornalistas, você tinha grandes articulistas. Depois veio década de 80, ainda se manteve essa qualidade. Década de 90, eu já estava interessado em política, em geopolítica e também em conspirações. Eu comecei a me dar conta de que muitas teorias da conspiração não eram realmente teorias, mas eram a pura realidade mascarada, disfarçada, escondida. Eram desinformações. E eu me interessei naquele momento por três autores que eu me recordo bem: o David Icke, o Jordan Maxwell e o Alex Jones. Aí eu já, quando surge o Facebook, eu criei uma página lá chamada Fim da Conspiração. Cheguei a ter 10 mil seguidores, minha página começou a ser boicotada, e eu abordava essa questão da conspiração. Porque eu comecei a me dar conta de que muitas das informações que chegam para nós através da mídia oficial, ou mesmo dos livros escolares, né, é contado aí pelos vencedores, pelo lado certo da história, e muita informação real e verdadeira corre por baixo do pano, de uma maneira quase que subversiva. Então, eu comecei a investigar este assunto com certo interesse. Depois você teve a fase aí da segunda década do século XXI. A influência do professor Olavo foi muito grande aqui no Brasil. Ele trouxe inúmeros autores que nós não conhecíamos, e um desses autores foi o Anthony Sutton, que foi bastante marcante para a minha formação. Foi a partir dali que eu criei esse artigo. Ele é muito detalhado, não daria conta aqui de ler o artigo para vocês. Eu vou fazer apenas um resumo desse artigo, porque ele tem muitas referências. Mas o Sutton, ele investigou aí as relações financeiras, bancárias, econômicas entre os grandes banqueiros, sobretudo os banqueiros de Wall Street, e a Revolução Russa, e também a ascensão do regime nazista. E você encontra aí também entrevistas do Sutton no YouTube, entrevistas legendadas. Ou você pode também comprar e ler 2 ou 3 livros dele para você se inteirar da importância de você entender que a Revolução Russa ela foi um projeto criado no Ocidente por ocidentais para implantar um regime de exceção na Ásia, para conter, vamos dizer assim, o crescimento da própria Rússia, né? É uma época conturbada ali, né? Você tem uma guerra entre a Rússia e o Japão, ali em 1905. A Rússia está vivendo uma crise social, política, econômica, né? E nesse momento você verifica que a dinastia bancária Rothschild, que controla tanto a parte financeira do Reino Unido, da Inglaterra, da Commonwealth, né, da Grã-Bretanha, como também boa parte ali da atividade financeira do, do próprio Estados Unidos, em Wall Street, através de seus bancos, suas subsidiárias e de seus parceiros, né? Posteriormente, a família Rothschild é que vai liderar a criação do Federal Reserve nos Estados Unidos, que é um outro assunto, né? Muito bem, então você tem ali um momento de grande estabilidade, né, ali no início do século XX. O czar ali, na época, Nicolau II, acaba abdicando, né, e deixa ali um caminho livre ali para os revolucionários. Há um momento, vamos dizer, mais liderado ali, sob a liderança do Alexander Kerensky, né? E o próximo passo foi a ascensão meteórica de 2 revolucionários que podem ser considerados entre os maiores revolucionários da história, que é o Trotsky e o Lenin, né? Que são os criadores aí do marxismo,
leninismo, né? O caso do Lenin, o Leon Trotsky, né? O seu nome real o sobrenome é Braunstein. Ele era um indivíduo que tinha sido expulso da Alemanha. Ele estava vivendo em Nova York. E aí ele foi cooptado, ou ele conseguiu um dinheiro, $10.000, com ninguém menos do que uma pessoa ligada aos Rockefeller, né? Então ele se dirigiu ali à Rússia para encontrar o Lenin no caminho e fazer a Revolução Russa. Isso tudo foi muito bem planejado. Nesse momento, o Trotsky tinha um passaporte norte-americano, que foi dado a ele nos Estados Unidos, né? Você tem um artigo aí dessa época, né, escrito aí por um indivíduo chamado, um tenente-coronel chamado MacLean, que ele escreveu um livro, porque ele foi o cara que liberou o Trotsky no Canadá, porque o Trotsky foi preso no Canadá antes de conseguir ir para a Rússia. E ele até escreveu um artigo chamado Por que nós libertamos Trotsky? Nesse artigo, o MacLean revela que o Trotsky era alemão, que ele mal falava o russo, né, e que a sua expulsão da Alemanha, na verdade, era uma contra-informação. Muito bem, então você tem aí, quem foram os organizadores aí? Né? Basicamente o Trotsky, o Lenin e o próprio Kerensky, né? O Trotsky era um indivíduo querido lá em Nova York, né? Ele chegou a trabalhar no esquadrão antibombas de Nova York, né? Bom, então como é que você tem aí o ambiente assim onde prosperavam as sociedades secretas, né? Mantidas muitas vezes por uma elite bancária ideológica. É um momento onde ainda as lojas maçônicas são extremamente bem frequentadas aí por uma elite revolucionária e muito bem patrocinadas. É na Rússia que o Trotsky vai se juntar ao Lenin. O Lenin, por sua vez, ele está vindo da Suíça para a Rússia. Ele passou pela Suécia antes de chegar na Rússia. Isso é abril de 1917. Veja, o Lenin não viaja sozinho. É ele e mais 32 revolucionários. A viagem de trem da Suíça para a Rússia foi paga pelo próprio Estado-Maior alemão. Os alemães financiavam ainda com grandes quantias toda a propaganda bolchevique na Rússia, né? O ministro das Relações Exteriores alemã, na época, ele disse, isso em 1917, os bolcheviques receberam de nós constantes recursos e por isso puderam ampliar o seu pequeno partido e fazer a sua propaganda no seu jornal, que já era o Pravda, né? Os alemães, na verdade, eles incentivavam a Revolução Russa até para causar o caos na Rússia, obrigando a Rússia a sair da guerra e fazer a paz com a Alemanha, né? Até para não ter que enfrentar a Rússia no campo de batalha. Daí que o Lenin e o Trotsky estavam sendo amparados pela Alemanha para desestabilizar o governo russo. Para a elite bancária, pessoal, o bicho-papão, que é chamado comunismo, era uma estratégia perfeita para estimular o medo e a revolta, e assim jogar o comunismo, o fascismo e o próprio capitalismo uns contra os outros. Ou seja, o lema ali, como em tantos conflitos, sempre foi o dividir para dominar. É o controle e o lucro através do medo e da insegurança. Trotsky e o Lenin, sobretudo depois o seu sucessor, que foi o Stalin, né, o homem de aço, passaram a demonizar os capitalistas, independentemente do fato de que eles foram financiados pelos banqueiros de Londres e de Nova York. A verdade é que os bolcheviques tiveram total apoio financeiro e político dos mesmos, às vezes até os mesmos banqueiros que apoiaram o Hitler e o Mussolini. Vocês sabem, o Hitler ele foi grandemente apoiado pelo Ford, pelos Bush, aí pela família Bush, lá o Prescott Bush, que era o patriarca dos Bush. A verdade é que a elite globalista bancária não tem linha política alguma. O seu objetivo sempre é o lucro e o poder. Em sua autobiografia, e aí eu já estou terminando o vídeo, o Trotsky refere-se a vários empréstimos. Alguns empréstimos foram autorizados pelo banqueiro inglês chamado Lord Milner, que também é um dos grandes personagens aí e é líder e cabeça de uma sociedade secreta bastante conhecida como Távola Redonda. Um outro banqueiro é o Alexander Grusenberg, que é o principal agente bolchevique na Escandinávia, e que ele era conselheiro do Chase National Bank em Nova York,
banco que era propriedade de JP Morgan, sócio dos Rothschild. Portanto, pode-se afirmar que a Revolução Russa foi uma revolução mantida a partir de Londres e Nova York. A vítima foi o povo russo, com enormes perdas e sofrimento. A ligação entre Londres, Wall Street e os bolcheviques foi bem explicada aí por um indivíduo chamado Olof Ashberg, conhecido como banqueiro bolchevique, que é dono de um banco chamado Nia Banken, que é de Estocolmo, em 1912. O agente de Ashberg em Londres era um banco presidido por um amigo de Cecil Rhodes, que é um outro nome aí, globalista importante, que fundou a Rodésia, que era praticamente o dono da África e também o dono do negócio dos diamantes. O filme bom é esse filme com Leonardo DiCaprio aí, Diamantes de Sangue, se eu não me engano é o nome. É um filme excelente para você entender como é que funciona o negócio dos diamantes na África. Todos eram membros de uma loja secreta paramaçônica, essa távola redonda. Você vê então que os banqueiros estão ligados aos revolucionários, desculpe, que estão ligados às sociedades secretas, às lojas paramaçônicas, e os fundos aí então são canalizados aí através do trabalho das lojas, através dos fundos dados pelos banqueiros, que frequentemente também são frequentadores dessas lojas, de Londres e Nova York, para os bolcheviques. Então o vídeo aí está de bom tamanho. Na sequência do meu artigo você tem todos os detalhes, todos os nomes, né? Quem que financiou a Revolução Russa. Veja, gente como Rockefeller, o Rothschild, a família Dupont, o Harriman, Lord Milner, o Coronel House, ou seja, os maiores banqueiros do mundo. Entre eles também o Vandercliff, do Jekyll Island Group, que criou o Federal Reserve nos Estados Unidos. Também estava lá presente o George Herbert Walker, que é avô do George Bush. Quer dizer, o envolvimento da dinastia Rothschild se dava através, muitas vezes não se dava diretamente, mas se dava através de banqueiros coligados. Muito bem, então toda essa história está lá no meu blog. Eu espero que vocês se interessem pelo assunto, porque é um assunto muito importante. Não é preciso dizer que a Rússia já deu a volta por cima, né? A União Soviética já acabou. Vladimir Putin é quem dá as cartas, é o maior estadista vivo, hoje ao lado aí do Xi Jinping e do Modi, lá também da Índia, que eu acho que são os 3 maiores líderes em atividade hoje. Esperemos que essa liderança se consolide aí no BRICS+, a partir aí do dia 1º de janeiro de 2024. Pessoal, foi isso daí. Foi um vídeo curto, mais de considerações históricas e um assunto para a gente dar sequência nos vídeos do canal. Obrigado a todos, dá um like, traga um seguidor para o canal e até a próxima e fiquem com Deus.